Este é o pensamento, por exemplo, do clássico professor de Cambridge, Francis M. Cornford, que escreveu o livro Da Religião à Filosofia, largamente conhecido no mundo acadêmico. Por mais que respeitemos estes eruditos, devemos questionar um pouco esta afirmação de que o raciocínio pré-grego não devesse ser chamado de filosofia, mas apenas de sabedoria. Afinal, se filosofia significa o amor à sabedoria, que sabedoria anterior é esta que não podemos amar, que não podemos sequer chamar de filosofia? A explicação talvez esteja na própria definição dada por Cornford, ou seja, a filosofia oriental anterior a Atenas buscava em Deus o momento exato para refletir sobre a existência humana. Já a mentalidade de herança greco-ocidental parecia ter banido a divindade de seu discurso filosófico, trocando-a meramente pelo mecanismo racional analítico. A figura de um Deus soberano, transcendente, deixou de ser um desejo da humanidade para se tornar um intruso em nossa existência, alguém de cuja face tentamos desesperadamente fugir, como aliás fizera o próprio Adão após a sua trágica transgressão no Jardim do Éden. Contudo, um estudo arqueológico das culturas que antecederam a filosofia grega nos mostrará que já havia, antes de Tales, Platão ou Aristóteles, outra filosofia pré-grega ou oriental de características bastante peculiares. A filosofia clássica que a seguiu foi motivada, ainda que por oposição, pelos contornos que a molduravam. E essa filosofia é tão antiga quanto a própria capacidade humana de raciocinar. Tomando a Bíblia como ponto de partida, é possível dizer que toda a busca pela verdade começa em Adão, que repassou para as primeiras gerações uma ideia de divindade que ele recebeu do próprio Deus em pessoa. Porém, devido à sua transgressão, aquilo que se lhe havia sido transmitido pela revelação de Deus foi sendo deturpado à medida que a tradição de suas palavras passava de geração em geração e se espalhava entre os povos que iam surgindo no mundo inteiro. Você já viu, por acaso, uma nota falsa de R$3? É claro que não. Uma pessoa pode até inventar uma nota de R$3, mas não falsificar uma. Só se falsifica aquilo que existe. Logo, se existe o falso, também há o verdadeiro que o antecede. Além disto, o falso ainda traz características do verdadeiro ao qual ele está falsificando. Assim, a arqueologia bíblica pode buscar a possibilidade de encontrar nas mais diversas e antigas culturas do mundo elementos que apontem para esta tradição adâmica, para aquela ideia de Deus que originalmente lhe foi anunciada desde o Éden. Durante muito tempo, acreditou-se que a noção de Deus foi fruto de uma evolução progressiva do próprio pensamento humano através dos tempos. É um conceito estranho que afirmava que a ideia de Deus evoluiu juntamente com a humanidade, passando por estágios primitivos como o animismo, feticismo, até chegar ao politeísmo e depois ao monoteísmo dos hebreus. Contudo, estas teorias evolucionistas foram muito questionadas a partir do século XX por autores como o mundialmente famoso Mircea Eliade, que foi um dos maiores especialistas em história das religiões. Ele simplesmente não aceitava dizer que o politeísmo, em suas mais variadas formas, antecedeu o monoteísmo. Esse último, sim, seria o pensamento religioso original, do qual o segundo derivou por oposição e distanciamento. Nosso conceito básico é que tudo começou com a visão que os povos tinham de Deus e que vinha diretamente da tradição adâmica. Foi a compreensão mais ou menos deturpada da divindade que resultou nos mais diversos rumos filosóficos que as culturas produziram. Mas voltemos à questão levantada por Mircea Eliade. O que veio primeiro? O politeísmo, isto é, a adoração de vários deuses, ou o monoteísmo, a adoração a um único Deus? A resposta que se der a esta pergunta será muito importante, pois, seguindo o raciocínio de que quem vem primeiro é o legítimo e o que vem em segundo lugar é a falsificação, então, desses dois, o que anteceder deveria ser o verdadeiro e o outro, o falso. Vamos, portanto, apresentar 3 argumentos a favor da antiguidade do monoteísmo, a adoração ao único Deus, sobre o politeísmo pagão. Primeiro, todos os panteões mais antigos apresentavam hierarquias divinas que sempre imaginavam um Deus maior que antecedia os demais em força e muitas vezes existência. Noutras palavras, a despeito da pluralidade de deuses,
o principal deles um dia governou sozinho e existiu sozinho. Isto não deixa de ser um conceito monoteísta. Em segundo lugar, é notório verificar a existência de reformadores entre os povos politeístas que propunham um retorno ao monoteísmo. Akhenaten, no Egito, e Epimênides, na Grécia, são apenas dois exemplos de muitos pensadores ou reformadores que intentaram não inovar, mas reimplantar o monoteísmo em sua sociedade, tratando-se não de algo novo, mas de uma volta às origens. Seus ensinos demonstram que esse monoteísmo que eles queriam recuperar seria uma adoração antiga, portanto, bastante anterior ao politeísmo e que precisaria ser restaurada. Em terceiro lugar, lembremos que a